Olá, meu nome é Lucas, sou professor do SESC Fortaleza. Vim conversar com vocês sobre fatores de risco de quedas em idosos. O que são os fatores de risco? Fatores de risco são as situações que aumentam a probabilidade de uma doença ou de um agravo à saúde acontecer. Desde a infância até a fase adulta, a gente aprende movimentos e se aperfeiçoa nesses movimentos até que esses movimentos eles sejam especializados. Com o passar do tempo, esses movimentos especializados passam a virar algo paradoxal. A gente está especializado no movimento, mas o corpo começa a perder funcionalidade. Então, eu aprendi muito a me movimentar, mas quando chega na velhice, na fase idosa, na idade mais avançada lá, eu vou ter a perda da funcionalidade que vai me prejudicar nesse processo aqui. E aí aparecem os fatores de risco, né? Isso é natural, isso acontece com todo mundo, vai acontecer comigo, essa perda da funcionalidade. A gente trouxe aqui alguns pontos para você observar como fatores de risco se você apresentar, para que você consiga ainda revertê-los, certo? Um fator de risco muito inerente a quedas é a perda de força de membros inferiores. Então, quando eu tenho a perna enfraquecida, eu já estou perdendo coordenação. Se eu não estimulo o ganho de força dos meus membros inferiores, isso se torna um fator de risco de quedas presente na maioria dos estudos a respeito. Outra coisa é o equilíbrio, que está muito ligado, a força e a coordenação estão muito ligadas. Então, o equilíbrio é você fazer força de maneira coordenada, principalmente quando se perde a função de equilibrar-se sobre um pé só, e isso se torna um fator de risco de quedas nessa população. Mais um fator de risco é perda de visão, perda de audição, que tem tudo isso é relacionado às referências que a gente tem de posicionamento e de equilibração do corpo, certo? Outra coisa que tem se mostrado um fator de risco de quedas em idosos é a utilização de vários medicamentos, certo? Idosos que se utilizam de vários medicamentos, eles tendem a cair. Mas, professor, é o medicamento que me faz cair? Não. Para que você chegue ao ponto de fazer uso de uma polimedicação, então a condição de saúde já não é uma condição de saúde tão boa assim, concorda comigo? Se você tem que fazer uso de 6, 7, 8 medicamentos de maneira, isso pessoal, de maneira sistemática, certo? Todos os dias você toma essa quantidade enorme de medicamentos, isso se mostra como um fator de risco. Mas isso já reflete lá, ó, na condição geral de saúde, então isso é um fator de risco de quedas também. Outra coisa que é um fator de risco, que tem que se mostrar fator de risco, é a institucionalização dos idosos. Mas o que é isso, professor? A literatura a respeito, os pesquisadores, eles tratam duas populações de idosos: idosos institucionalizados e idosos da comunidade. Os idosos institucionalizados são aqueles que vivem em ambientes restritos, né? Restritos à instituição, asilos, casas de repouso. Os idosos da comunidade são aqueles que vivem na comunidade, que moram em residências com suas famílias ou sozinhos, mas estão ali na comunidade. Os idosos da comunidade é algo até meio que lógico. Esses aqui, eles são mais ativos, têm um estilo de vida mais ativo em comparação aos idosos que estão em instituições. Esses idosos de instituições tendem a cair mais. É o que a literatura chama de idosos caidores. Idosos que caem são idosos caidores, mas tanto nas instituições como na comunidade existem idosos caidores. E eles somam esses fatores de risco que a gente está conversando aqui. Outra coisa que tem se mostrado um fator de risco de quedas em idosos é a tendência à depressão. Idosos que são
que responderam questionários, que se mostraram mais propensos a terem depressão, eles também caem mais. E muitas vezes a incidência, o acontecimento do evento queda é algo que vai refletir numa depressão futura. Então, pessoal, o que é que eu quero falar com isso? A maioria desses fatores de risco que eu citei aqui, tirando, claro, perda progressiva de audição, perda progressiva da visão, que isso é natural, é algo que vai acontecer, todas as outras coisas podem ser minimizadas ou até mesmo extintas como fatores de risco de quedas com a simples adesão a um estilo de vida mais ativo e com a prática de exercícios físicos sistemáticos, claro que desde que orientados por profissionais competentes, em locais onde vocês confiem, na instituição, no profissional, certo? Então, fica aqui o meu conselho de se mantenham sempre ativos, se mantenham sempre fazendo exercícios para que esses fatores de risco sejam minimizados, certo? Um abraço, até a próxima.